Irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Samuel, estou aqui para gravar um vídeo, né? E para que Deus venha te abençoar. Irmãos, eu estava pregando a palavra de Deus na Rádio Mais FM, livro de Atos, capítulo 16, versículo 25, vai dizer que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam ao Senhor e cantavam hinos de adoração. E de repente, veio um terremoto e abalaram os alicerces, e todos saíram da prisão. Irmãos, a Bíblia vai dizer sobre a história de Paulo e Silas. Esses homens estavam fazendo a obra de Deus quando de repente a Bíblia vai dizer que eles expulsam o demônio de uma jovem, e essa jovem ela dava prosperidade, dava dinheiro, tinha uma vida de lucro para a vida daquele povo. Então a Bíblia vai dizer que assim essas pessoas aí, prenderam Paulo e Silas e açoitavam a prisão, chicoteavam, acorrentavam. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é o evangelho, como está sendo pregado nos dias de hoje. Os apóstolos, os evangelhos do apóstolo Paulo, os discípulos de Jesus, não tinham, irmãos, como hoje está tendo, muitos aplausos, muitas palmas, muitas exaltações. Tem muita gente que às vezes quer cantar, mas se você não aplaudir, eles ficam com raiva. Os pregadores de hoje, alguns obrigam o povo até a dar glória a Deus. Uma coisa que a gente tem que dar glória a Deus, pelo Espírito, A Bíblia vai dizer que ninguém diz que Deus é bom se não for pelo Espírito de Deus, Então a gente vê nos dias de hoje, irmãos, muitas pessoas querendo aplausos, muitas pessoas sobem no púlpito, para fazer uma boa, bela pregação, sendo que os apóstolos do Antigo e do Velho Testamento, a Bíblia vai dizer, irmãos, as mortes dele foi por amor a Cristo. Estevão estava pregando o Evangelho, morreu apedrejado. Pedro, pregando a palavra de Deus, morreu crucificado de cabeça para baixo, Paulo, um dos piores mortes aí, Então a gente vai olhar Tiago arrastado nas ruas de Alexandria, Então, irmãos, a gente vai olhar a Bíblia, quando a gente fazemos a obra de Deus por amor, há muita perseguição, há muita angústia, há muito açoite, calúnia, Então, o que nós vemos é que eles estavam fazendo a obra do Senhor com amor. Aonde que foi o destino deles ali, Paulo e Silas? Na prisão. Só que há uma diferença do verdadeiro adorador. Eles estavam presos, a Bíblia vai dizer que meia-noite o Senhor resolveu visitar as prisões. Os alicerces se abalaram, as prisões se soltaram. O carcereiro que estava naquela prisão, logo ele pegou uma espada e queria se matar, Ficou com medo que os presos ali tivessem fugido. Mas a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas disse: ei, não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, irmãos, viu o mover de Deus na vida de Paulo e Silas. E logo ele disse exatamente essas palavras: senhores, o que eu faço para ser salvo? Irmãos, muitas vezes as pessoas, o orgulho de muitos cristãos, muitos orgulhos de as pessoas que fazem a obra de Deus, talvez podia ter falado tanta coisa, mas Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. O carcereiro ficou impactado com a presença de Deus. Irmãos, não é diferente. Eles estavam presos, acorrentados. Mas a Bíblia vai dizer também que o Senhor procura verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Irmãos, nós nos dias de hoje, qualquer prova nós queremos desistir, qualquer prova nós queremos largar a igreja, qualquer prova nós queremos parar de ser crente, qualquer prova nós queremos deixar de ser pastor, qualquer prova nós queremos largar a igreja. Se o pastor corrige, os irmãos ficam achando ruim, quer sair da igreja. Irmãos, eles estavam presos, acorrentados e açoitados, mas mesmo assim deixaram de adorar o Senhor.
Não importa a situação que você passa. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante do rei. E a Bíblia diz que aqueceram o fogo 7 vezes mais. E o rei mandou jogar eles lá dentro. E quando mandou jogar eles lá dentro, o rei foi olhar para ver se eles estavam queimados, assados, torrados. O rei olhou, irmãos, e viu o quarto homem. O rei jogou 3, mas existia 4. Tem muita gente, irmãos, que não quer passar pela prova. Mas tem muita gente que está passando pela prova. Mas o que eu quero dizer para você, para não desistir, que Deus também, Ele está na prova. Deus, Ele quer te dar a vitória, é dentro da prova. Sadraque, Mesaque e Abednego teve que passar pela fornalha para que Deus desse vitória a eles. Eles não correram da prova. Eles não correram da decepção. Eles não correram da angústia. Eles não correram do chamado. Eles não correram, irmãos, do amor de Deus. Então Deus deu vitória para eles dentro da fornalha. Outro exemplo é Daniel, um homem cheio do Espírito Santo. Orava 21 dias de campanha, jejum e oração. Orava 3 vezes ao dia. Certo dia, alguém fez um decreto contra Daniel, falando que se alguém orasse 3 vezes ao dia, iria ser lançado na cova dos leões. Olha para você ver. Daniel fazendo bem e foi condenado à cova dos leões. Mesmo assim, Daniel não desistiu, porque ele sabia que o Deus da Bíblia, o Deus que ele confiava, o Deus que ele pregava, estava com ele. Então Daniel foi lançado na cova dos leões. Deus permitiu que o leão jejuasse. Leão virou travesseiro. Daniel deitou em cima dos leões. Quando o rei foi lá olhar, achando que Daniel tinha morrido, Daniel estava vivo. Sabe por quê? Porque todos os leões, irmãos, comem pessoas e carne. Mas existia o leão da tribo de Judá. Esse é o Jesus de Nazaré. Esse é o Jesus que nos serve. Impediu Daniel de ser morto. Impediu Daniel de ser despedaçado. Sabe por quê? Os reis serviam o leão, mas Daniel serviu o leão da tribo de Judá. Então as coisas não aconteceram conforme o rei queria. E as pessoas que denunciaram Daniel foi jogado na cova. E antes de cair, a Bíblia diz que os leões despedaçaram. Sabe o que eu quero dizer com isso, irmãos? Você que está passando pela prova, fique tranquilo, Deus está contigo nessa prova. A Bíblia diz, se passares pelas águas, elas não vão te afundar. Se passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Sabe por quê? Porque Deus vai passar contigo de mãos dadas. Israel, irmãos, obteve as maiores vitórias. Sabe aonde que Israel obteve as maiores vitórias? Foi no deserto. No deserto, Israel teve maná. Quando eles reclamaram, Deus virou açougueiro e deu carne. Deus era o estilista dele. As roupas não terminavam, os sapatos não envelheciam, Então, irmãos, Deus fez que eles passassem no meio do Mar Vermelho, que era impossível para o homem, porque o homem começou a murmurar, e Deus fala com Moisés, por que clama a mim? Manda que o povo marche. Na visão do homem era essa, como é que eu vou marchar no meio do mar? Eu vou morrer no meio dele. Mas na visão de Deus é essa, vai, porque se a sua fé for, a minha providência também vai. Se você ter fé, o mar vai se abrir, o mar se abriu por eles passarem. Outro exemplo, Josué e Caleb. Deus abriu o rio Jordão para eles passarem. Eles estavam onde? No deserto. Providência de Deus. A cidade de Jericó, quando eles rodearam 7 vezes, quem estava no deserto? O povo. Quem deu a vitória? Deus. Deus está no seu deserto. Deus está no vale onde você está passando. Ele está no deserto, Ele está no vale, Ele está na fornalha, Ele está na cova, Ele está em todas as situações da sua vida. É para você prosseguir, continuar, ser valente. A vitória está na sua frente. Amém? Que Deus os abençoe fortemente. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre você. Não desista. Deus trará vitória para a sua vida
em nome de Jesus. Deus abençoe e a paz, Senhor Jesus.